Meu nome é Thalita Graziano e essa aqui é a série Descomplicando a Pesquisa Científica. Toda semana eu trago uma aula diferente aqui para o YouTube para te ajudar aí na sua vida acadêmica. Lembrando que as aulas ficam disponíveis por uma semana, por isso, para você não perder nenhuma aula, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser informado assim que eu postar a aula. Nessa aula aqui, a gente vai falar de uma coisa que os alunos sempre têm dúvida, que é como fazer tabelas aí para artigos e para teses. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram também, no @grazianothalita, que tem muita dica legal que eu dou de escrita científica, de estatística, de ilustração. Bom, as tabelas, elas fazem parte do que a gente chama de elementos não textuais, né? De um artigo, de uma tese, de uma dissertação. Como o próprio nome já diz, né? São elementos que não são texto. Eles trazem uma representação aí gráfica de algum elemento que a gente está querendo mostrar. Então, dentre os elementos não textuais, nós temos o que? Os gráficos, as tabelas, as fotos, as ilustrações, os mapas e o fluxograma. Sem dúvida alguma, os gráficos e as tabelas são os mais utilizados, né? Mas a gente não pode esquecer também que as fotos, né? Elas ajudam a ilustrar os nossos artigos, as nossas teses, para mostrar ali de forma real o que a gente está observando. As ilustrações, né? Elas aparecem ali principalmente quando são coisas que a gente não consegue fotografar. Então a gente pode utilizar elas para ilustrar a nossa metodologia, para mostrar mecanismos de ação, que são coisas que não são passíveis, né, de serem fotografados. Os mapas aí tem áreas, né, que para eles são fundamentais aí o uso de mapa para mostrar o estudo, e tem aí também os fluxogramas que ajudam na organização de ideias e de processos. Como eu falei para vocês, né, os dois mais comuns aí são os gráficos e as tabelas. Por quê? Porque é através deles que a gente acaba representando os nossos resultados, né? Quando a gente coleta os nossos dados, a gente precisa bater um papo ali com eles para entender o que eles estão querendo nos dizer. E uma boa maneira de se fazer isso, de você conseguir comunicar com os seus dados e comunicar também para as outras pessoas o que você encontrou, é através da construção de gráficos e tabelas. Porque a partir do momento que aquele monte de dado bruto se torna uma coisa mais visual, fica mais fácil para você entender o que está acontecendo e interpretar aqueles resultados. Mas nessa aula aqui em específico, a gente vai falar o quê? Das tabelas, né? As tabelas aí é uma forma de você representar texto nelas, né? E quando eu falo texto, são tanto palavras como números, né? Então, ao invés aí de você fazer 2, 3 parágrafos aí descrevendo, né, todos os resultados, você pode fazer aí com uma construção de uma tabela para resumir e, vamos colocar assim, ilustrar melhor aí os seus resultados. Então, olha, imagina essa tabela aqui, né? Se você fosse escrever aqui para cada bactéria, fazer elaborar um parágrafo aqui com os valores para a segunda bactéria. Então, era uma coisa assim que iria ocupar muito tempo, muito espaço e ia dificultar a visualização desses resultados. Então a tabela ela entra em cena justamente para ajudar nessa apresentação dos resultados e ajudar também a facilitar a interpretação deles. E na construção da tabela, o que a gente faz então? A gente vai construir colunas e linhas e organizar as informações lá dentro. Só que antes da gente entender o que tem que ter uma tabela, quando que a gente usa uma tabela, a gente tem que fazer uma distinção que é utilizada aqui no Brasil, que é entre tabela e quadro. Vamos colocar os dois aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, desse lado aqui a gente tem uma tabela e desse lado um quadro. Então, a gente vê aqui, só batendo o olho, que já tem aqui alguma diferença na estrutura, né? Um tá com mais linhas, o outro aqui tá com menos linhas, mas vamos então entender um pouquinho melhor isso. Os quadros, né? Ele tem a formatação fechada que a gente fala, ou seja, ele possui todas as linhas horizontais e todas as linhas verticais. Então, olha, ele fica, olha, fechado. Então, toda vez que você
fizer uma representação de linhas e colunas e colocar todas as linhas e todas as linhas horizontais e verticais fechando, você vai chamar aqui de quadro. Eles são utilizados aí principalmente nas teses, nas dissertações e no TCC, principalmente quando você quer apresentar aí dados qualitativos e quer apresentar aí alguma coisa aqui mais no formato de texto, que não tem números, né? Principalmente aí quando a gente faz às vezes uma revisão sistemática, uma revisão de literatura e a gente quer apresentar, né, os artigos selecionados, a gente pode fazer a construção aí de um quadro para apresentar. Então, a gente vai ver bastante, assim, a utilização dos quadros na introdução e na metodologia de TCCs, teses e dissertações. Já nas publicações internacionais, a gente não vê a utilização dos quadros dessa maneira aqui, todo fechadinho, ocorre uma adaptação e eles são utilizados daí como tabelas e daqui a pouco eu mostro para você. Bom, apesar, né, de ter essa indicação aí, mas para quando você tem textos, você também pode utilizar os quadros aí em outros contextos. Se você quiser construir um quadro aí para os seus resultados, não tem problema. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Esse daqui, então, seria um quadro. Você tem, olha, todas as linhas horizontais e todas as linhas verticais. Inclusive, aqui, olha, das extremidades, fazendo o fechamento dessas linhas e colunas. E aqui a gente pode ver, né, que a gente tem praticamente um quadro aqui formado só por texto, né, tirando essas duas datas aqui numéricas, mas ele é todo formado por textos, né? E por que se adapta melhor um quadro quando a gente tem muito texto do que uma tabela? Justamente para ele conter todas essas linhas, porque daí você acaba separando melhor, delimitando melhor onde começa aqui uma linha e onde termina, ou seja, onde começa aqui um texto e aonde que termina esse texto. Já as tabelas, né, ela tem o que a gente chama de conformação aberta. Ela não tem as linhas verticais, principalmente as linhas verticais aqui das extremidades. Por isso que a gente fala que ela é aberta. Geralmente a tabela ela vai ter o quê? Essa primeira linha horizontal, essa segunda linha aqui horizontal formando o que a gente vai ver, né, de cabeçalho aqui, e essa última linha horizontal aqui, olha, só para fechar aqui a tabela para mostrar onde que termina essa tabela, tá? Então, tabelas, você vai sempre fazer essa conformação aqui aberta, sem as linhas verticais. Às vezes, em algumas publicações internacionais, a gente encontra as tabelas com mais linhas horizontais e com algumas linhas verticais, mas as linhas verticais das extremidades aqui não vão ter, daqui a pouco eu vou mostrar uma para vocês. Quando que a gente vai utilizar a tabela, então, né? Principalmente quando a gente tiver aí valores numéricos para apresentar nos nossos resultados, e esses resultados aí são com valores precisos, ou seja, a gente precisa mostrar exatamente aquele valor, mas daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso. Ela é bem indicada também quando a gente tem aí dados de frequência, de porcentagem, e a gente tem daí mais de um grupo, a gente tem várias variáveis e a gente quer comparar daí uma variável às vezes com a outra, então a gente pode lançar mão aí para frequência e porcentagem ao invés de um gráfico de uma tabela. E ela também pode ser utilizada fora da seção de resultados. Se aí você quiser fazer uma tabela para sua metodologia, você pode, às vezes você tem uma lista de bactérias, tem uma lista aí de genes que você quer apresentar, daí você pode também fazer a construção de uma tabela. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Então, é aquilo que eu falei, olha, ela não tem as linhas verticais, ela tem essa primeira linha horizontal, a segunda linha horizontal delimitando aqui, né, a classificação de cada coluna e essa última linha aqui fechando a tabela. E em alguns casos, se você achar que tá difícil aqui para ver esse valor, de qual linha aqui que ele é,
você pode fazer o quê? Você pode colorir aqui as linhas de forma intercaladas, ou como se fosse um listrado, para facilitar aí a visualização. E aquilo que eu falei para vocês, né? Na literatura internacional, você pode encontrar, às vezes, essa conformação aqui, olha. Você tem as linhas verticais, tem mais linhas aqui horizontais, mas você vê, olha, que as extremidades estão abertas. E daí você vai ver que vai aparecer como tabela, tá? Lá fora, a gente não vê a utilização de quadros, a gente vê essa conformação daí aqui, em que você deixa as laterais abertas e chama aí de tabela, tá bom? Bom, só que uma dúvida que sempre surge, né? Eu falei aí para vocês que tanto os gráficos como as tabelas, eles são os mais utilizados, justamente porque através deles a gente pode representar os nossos resultados para ajudar na interpretação e tudo mais. Mas se os dois servem para resultados, quando que eu escolho um gráfico e quando que eu escolho uma tabela? E é isso que a gente vai discutir agora, porque a resposta é depende. Eu sei que dá um ódio quando a gente quer saber alguma coisa, a resposta é depende. Mas não tem como. Depende do que você está analisando, que tipo de análise que você quer fazer, o que você quer comparar, para você fazer essa escolha entre tabelas e gráficos. Então, vamos ver que tipo de análise é indicado para um e que tipo de análise que é indicado para outro. Bom, as tabelas, elas são obrigatórias quando a gente tem valores precisos. Ou seja, eu tenho um valor exato que eu preciso representar. E daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, nesse caso, quando você trabalha com valores exatos, que você tem que deixar claro qual que é o valor que você encontrou, é obrigatório você utilizar uma tabela. Quando você quiser também, ou destacar ou comparar valores individuais e não tendências, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, você também vai utilizar uma tabela. Então, se você quer comparar aí, você tem várias variáveis e você quer comparar os valores entre elas, ou você tem vários grupos e você quer comparar valor a valor, você vai adotar a tabela. E aqui, por último, quando você tiver aí várias variáveis aí acima de 3, vai ficar bem difícil você representar isso num gráfico. Pode ser que o gráfico daí fique muito confuso e daí você também vai fazer a utilização de tabela. Mas daqui a pouco a gente vai ver exemplos de tudo isso. Já os gráficos, eles são indicados quando você está procurando analisar padrões, analisar tendências. Você quer destacar o comportamento dos diferentes grupos. Por exemplo, você quer deixar bem claro visualmente que aquele grupo aumentou, o outro grupo diminuiu. Então, quando você quer dar essa sensação mais visual do comportamento que está ocorrendo dos seus grupos, e quando você quer mostrar, avaliar um padrão, uma tendência, você vai fazer o uso do gráfico. E quando você quiser também estabelecer, né, relações entre as variáveis, vamos supor que você tem aí duas variáveis quantitativas, né? Você quer fazer uma correlação entre elas, ver se essa correlação, se existe essa relação, se ela é forte, se ela é fraca. O indicado daí é você fazer uma representação através de gráfico. Mas para a gente entender tudo isso, vamos analisar aqui alguns exemplos, algumas tabelas. Então, o primeiro que eu falei ali para vocês é quando vocês têm valores exatos. E como exemplo, eu trouxe aí a concentração inibitória mínima. Para quem não é da área de microbiologia ou farmacologia, concentração inibitória mínima é a menor concentração que vai causar a inibição do crescimento de um micro-organismo. Então, se você está trabalhando com uma concentração específica que vai inibir o crescimento, você precisa do quê? Do valor exato dessa concentração. Você não pode ter uma estimativa, mostrar ali, ai, olha, tá mais ou menos aqui essa concentração, ó, tá entre tanto a tanto. Não. Você está trabalhando com valores aqui exatos e você precisa representar esses valores de forma exata, porque senão imagina a confusão. Né? Você fala, o valor, olha, ele é mais ou menos assim, entre
1 e 3. Aí você vai ver o outro antibiótico, ó, esse antibiótico aqui é mais ou menos entre 2 e 3. Não existe isso. Você tem que trabalhar com o valor exato. Então, nesse caso, você vai escolher o quê? Representar através de uma tabela. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha, para cada antibiótico aqui, a gente tem esse valor que inibe aqui, olha, a concentração. E daí, se você quiser apresentar com mais coisas que você encontrou, né, a respeito desses antibióticos, você pode também. Então, se você quiser, eu verifiquei a porcentagem de resistência. Posso colocar junto na tabela? Pode. Posso fazer um gráfico separado para as porcentagens? Pode. Você pode, então, assim, apresentar aqui a concentração inibitória mínima numa tabela e a porcentagem em outra. Ah, não, mas eu quero mostrar aqui, olha, tudo junto para poder comparar melhor aqui o valor do MIC com a porcentagem. Então, eu vou trazer tudo para a mesma tabela. Outro exemplo aqui, né, de valores exatos. Se você, por exemplo, quer comparar o pH de alguma coisa, o antes e o depois, e esse pH, olha, varia aqui ainda pouco, então eu preciso desses valores exatos para eu poder, olha, fazer essa comparação de antes e depois aqui e verificar o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, pelo tipo de dado que eu estou trabalhando, que eu quero aí uma exatidão dos valores para eu poder discutir, eu vou trazer também aqui no formato de tabela. Outra coisa que eu falei ali para vocês, quando a gente tem várias variáveis, né? Olha, vamos pegar esse estudo aqui, né? Tem aqui vários países e ele analisou aqui várias coisas. Ele analisou o número de habitantes, o número de artigos publicados, o número de artigos aqui por milhões de habitantes, tem aqui a produção de vinho. E aqui ele podia fazer o quê? Se ele quisesse construir um gráfico para o número de habitantes, um gráfico para o número de artículos, um gráfico para a produção de vinho, ele podia fazer isso, mas ia ficar difícil você fazer a comparação de país a país. Porque daí você tinha que olhar um dado num gráfico, um dado no outro, um dado nesse outro aqui. Então, se eu quero fazer aí essas comparações, olhando aqui, não, olha, para esse número de habitantes, a produção de vinho foi essa. Você faz, então, a utilização de uma tabela, que daí você coloca todas as variáveis lado a lado e consegue fazer essa comparação aqui melhor. Então, aquilo que eu falei para você, quando você quer comparar valores individuais, você vai utilizar uma tabela. Quando você quer comparar várias variáveis ao mesmo tempo, você vai optar por uma tabela. Mas, por exemplo, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma série de valores aqui por ano e todos os meses. Eu vou usar o quê? Uma tabela ou um gráfico? Depende. Depende do tipo de análise que você quer fazer. Você quer fazer igual o outro caso que eu mostrei, comparar os valores aqui individuais de cada coluna, de cada mês, de cada ano. Você vai fazer uma análise em cima desses valores, ou você quer analisar o padrão desses valores ao longo dos anos. Então, aí que é o que eu falei para vocês que entra o depende. Qual enfoque você quer dar? Não, o meu enfoque, eu quero comparar os valores. Eu preciso dos valores exatos para fazer essa comparação. Vai de tabela. Não, eu quero mostrar o padrão, o comportamento que teve. Eu vou o quê? Vou de gráfico, porque olha a diferença que dá. Aqui no gráfico, a gente consegue, olha, visualizar melhor qual que foi o padrão de distribuição ao longo dos meses e de cada ano. Eu consigo ver, inclusive, olha, que o padrão ficou parecido, coisa que a tabela já não me trouxe essa informação, essa visualização tão clara. Claro que se você for batendo aqui, você vai vendo mais ou menos, né? Mas olha só, como que se você quer analisar uma tendência, um padrão de comportamento, como que o gráfico já me traz essa informação melhor. Mas quer dizer então que tá errado eu usar a tabela? Tá errado eu usar o gráfico? Não, tudo depende para esse tipo de análise que você quer fazer, para que tipo de discussão que você quer trazer para o seu artigo. Vamos supor, não, para o meu artigo eu preciso tanto comparar os valores, como comparar o gráfico aqui, a tendência.
Porque não, às vezes, até trazer os dois. Então, eles podem se complementar também, e daí, dependendo do enfoque que você quer dar, você pode escolher um ou escolher o outro. Vamos de mais um exemplo. Aqui, olha, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem o quê? Um grupo tratamento e um grupo placebo. E a gente tem um grupo de fumantes e um grupo de não fumantes. E a gente verificou aqui se teve sangramento gengival ou não. Então, a gente tem aqui essa tabelinha aqui de contingência, ó, falando quantas pessoas tiveram sangramento do grupo fumante, tratamento, quantas pessoas não tiveram. E daí, o que eu vou fazer? Optar. Vou optar pela tabela ou vou optar pelo gráfico? Mais uma vez, depende. Que tipo de análise você está querendo fazer? O que você está querendo passar de informação no seu artigo para quem está vendo? Eu quero passar os números exatos aqui para fazer a comparação, ou eu quero mostrar aqui o comportamento como que foi? Eu quero que a pessoa bata o olho e veja, olha, que aqui teve um grupo que diminuiu, outro grupo que aumentou, que teve uma diferença aqui do comportamento. Então, tudo depende, essa escolha às vezes entre tabela e gráfico vai depender dessa análise que você quer fazer. Para o que eu quero chamar mais atenção? Para os valores, não, os valores são mais úteis para mim, para eu fazer essas comparações. Não, olha, eu quero mostrar o padrão de comportamento. Para mim, destaca mais. Vamos supor que teve um grupo aqui que diminui bastante. Não, olha, eu quero mostrar isso. Eu quero representar que esse número aqui foi bem menor. Daí a gente faz a opção por um gráfico. E se eu quero também, aí como que eu falei para vocês, estabelecer, né, uma relação entre duas variáveis. A gente aqui, ó, a gente pode até olhar a tabelinha, mas se eu estou querendo ver se existe uma relação entre as duas variáveis, um gráfico aqui de dispersão vai se comportar muito melhor do que uma tabela para a informação que eu estou querendo passar. Então, vocês têm que fazer essa análise. Que tipo de dado que eu estou trabalhando, né? Que tipo de análise eu estou fazendo, qual que é a informação que eu quero passar para quem está lendo o meu artigo e que tipos de discussões eu vou fazer em cima dos meus dados. São discussões mais voltadas para a comparação de valores ou para a comparação ali de tendências? Então, toda vez que você tiver números precisos, eu preciso colocar o valor exato disso que eu encontrei. Obrigatório tabela, não tem nem o que pensar. Tô com muitas variáveis, mas eu não quero separar essas variáveis. Eu quero representar todas elas juntas para eu poder fazer uma comparação. Tabela. Ah, não, eu tenho muitas variáveis, mas cada uma tá vendo uma coisa diferente. Daí você pode optar pelo gráfico. Eu quero fazer comparação de valores. O que me interessa na minha análise é eu ir comparando um valor com o outro. Tabela. Ah, não, eu quero mostrar o comportamento que teve os grupos, eu quero destacar que um aumentou, que o outro diminuiu, eu quero mostrar a tendência que é ao longo do tempo. Gráfico. Ah, não, eu quero mostrar a relação entre as variáveis. Eu tenho duas variáveis aí quantitativas, eu quero ver se elas têm algum tipo de relação, mostrar o que acontece. Gráfico. Então, gente, sempre parem para pensar. Em alguns casos aqui, que nem o número preciso, é obrigatório. Mas para pensar, qual destaque eu quero dar para minha informação? O que vai me trazer mais vantagem? Eu mostrar uma comparação de valor por valor ou eu mostrar uma relação aí de comportamento? Então, vocês vão ter que fazer essa análise para decidir se vocês querem escolher uma tabela ou escolher um gráfico. Geralmente ali, né, gente, vamos colocar assim, quando você tem aqueles números precisos, não tem jeito, vai de tabela. Se você tá ali querendo mostrar o comportamento dos grupos, o seu destaque, ah, não, eu quero mostrar que esse grupo diminuiu bem, outro grupo foi maior, vai pro gráfico, que é um bom caminho, tá? Agora que a gente já viu, né, quando utiliza, né, a tabela ou o gráfico, vamos entender então quais que são as partes de uma tabela para a gente poder fazer a construção dessa tabela. Bom, a tabela ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é o título ou a legenda dela. A segunda parte seria o corpo aqui dela, que é onde você
vai encontrar os dados, onde você vai colocar ali as colunas e linhas e inserir seus dados. Alguns autores gostam de separar, por exemplo, essa primeira linha aqui em cabeçalho e o restante em corpo. Mas aqui vamos chamar tudo de corpo para facilitar. E você pode ter essa parte aqui que é opcional, que seriam aqui as notas, né? Como se fosse aí quase uma nota de rodapé, que é quando você quer trazer alguma informação ali adicional para a sua tabela. Bom, vamos começar então aqui pelo título. O título, gente, a primeira coisa que ele tem que conter, título ou legenda, né? Cada um chama de uma coisa, é a identificação. Então, você vai falar que é uma tabela, e se você tiver mais de uma tabela, você vai colocar um número aqui, que é essa tabela. Então, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Então, as suas tabelas sempre tem que começar a legenda delas com isso, fazendo a identificação de que tabela que é. Bom, após você fazer essa identificação, você vai colocar então do que se trata essa tabela. Você vai fazer uma identificação do conteúdo dela. Então, para facilitar aí um pouco no que você tem que colocar nesse conteúdo, você pode pensar assim. Primeiro você tem que falar o que está sendo estudado, né? Do que é essa tabela. Segundo, você pode colocar quais que foram aí as variáveis escolhidas para análise aí do fato, né? O como. E se você aí trabalha com estudo às vezes observacional, que daí seja relevante, você pode colocar o local e a época que foi realizado esse estudo. Então, esse daqui do exemplo, a gente tem aqui, olha, a primeira identificação, tabela 1. Qual que é a natureza do fato, né? O que está sendo avaliado nessa tabela? Ó? A porcentagem de pessoas sedentárias. Qual variável aí foi escolhida? Ó? Dentro de cada faixa etária. E nesse caso aqui fazia sentido você colocar o onde e o ano, segundo a entrevista realizada na cidade de Piracicaba em 2020. Então, é sempre importante na legenda aí da tabela você colocar o que está sendo estudado, qual que é a variável aí que você está analisando, e se você quiser aí, se fizer sentido, você pode acrescentar o local e o ano. Bom, a outra parte da tabela que nós vimos seria o quê? O corpo da tabela, que são as linhas e colunas onde que a gente vai inserir os dados. A primeira aqui linha, né, eu já tinha falado antes, ela é chamada de cabeçalho. Você vai usar ela para identificar o quê? O conteúdo de cada coluna. Por isso que ela tem essa linha aqui fazendo essa separação, justamente porque ela é uma linha de identificação aí das colunas. E uma coisa assim que você sempre tem que tentar fazer nas suas tabelas é colocar o quê? Uma variável por coluna. Então, o que você mensurou, né? Você vai colocar aqui, vai fazer uma coluna para cada variável dessa que você avaliou, que você mensurou. E nas linhas, para cada linha aqui, você vai colocar um grupo ou uma unidade amostral aí que você está avaliando. Então, sempre coloca isso na cabeça. Variáveis nas colunas e linhas, grupos ou unidades aí que você está avaliando. Já as notas aqui são para quando você quer fazer algum esclarecimento da tabela, trazer alguma informação necessária. Porque o que acontece? Uma tabela ela tem que ser independente do texto. A pessoa tem que olhar para a tabela e entender o que está acontecendo e não ir buscar informações no texto para entender. Então, se você quiser colocar alguma sigla, for necessário colocar alguma sigla, você tem que colocar o significado nessa sigla aqui na tabela. Você pode, se der, colocar na legenda, ou se não, você pode trazer aqui como uma nota. Então, qualquer informação que seja necessária para o entendimento da tabela, você pode trazer aqui na forma aqui de notas, tá? Bom, agora que a gente já entendeu aí quais que são as 3 partes da tabela, vamos ver algumas coisinhas de formatação e daí a gente vai colocar a mão na massa e ver como que faz uma tabela no Word. O que a gente tem que ter em mente na hora de fazer a formatação da tabela, sem levar em conta aquela parte, né, das linhas, que não pode ter as linhas verticais?
Bom, primeiro de tudo, o cabeçalho, né, aquela linha ali de identificação, ela tem que estar centralizada. Você pode colocar ela em negrito para destacar, mas assim, se você colocou em uma tabela, você tem que usar em todas as tabelas daquele mesmo documento para manter um padrão. De preferência, sempre utilizar, né, a primeira letra maiúscula e o restante tudo minúscula. Se você precisar colocar aí um total, uma última linha ali contendo o total de valores, você pode utilizar essas duas formas de formatação. Ou você coloca a primeira maiúscula, o resto minúscula e faz o negrito, ou você coloca todo mundo no maiúsculo. Usar as duas juntas não é recomendado, tudo maiúsculo e negrito, tá? Ou você usa assim ou usa assim. E a coluna indicadora, a gente vai sempre colocar aquela com os grupos à esquerda e os dados centralizados, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. E aquilo que eu falei, evitar o uso de siglas, mas se você precisar colocar alguma sigla ou tentar inserir na legenda ou inserir ali como nota. Agora vamos colocar aqui um pouco a mão na massa, então, olha. Vamos fazer aqui essa tabelinha que eu separei. Aqui a gente tem o resultado, olha, de concentrações inibitórias mínimas, né? E a gente tem dois tipos, como quando inibe 50% e quando inibe 90%, né? O chamado MIC 50 e MIC 90. Então, nós temos 4 antibióticos, né? E os valores aqui e uma porcentagem aqui que era de resistência. Então, para a gente fazer a construção dessa tabela, o que a gente vai precisar? Olha, 4 colunas e 5 linhas. Então, bora aqui para o Word fazer. Ah, mas você vai fazer a tabela no Word? Eu vou fazer no Word, gente. É um dos melhores programas que tem para a gente fazer a tabela. Inclusive, muitos artigos pedem para você enviar as tabelas via documento Word. Então, assim, não precisa ficar querendo mirabolar e ficar achando um programa e quebrando a cabeça para fazer tabela. O Word é aquele tipo assim que o básico funciona super bem. Existem aí vários jeitinhos de você fazer a tabela, de você formatar a tabela. Eu vou mostrar um assim que eu acho bem fácil e que já dá uma boa base para vocês aí irem trabalhando. Então, olha, o primeiro de tudo, para a gente fazer a construção da tabela, a gente vai vir aqui em inserir. Tem dois jeitos da gente inserir a tabela. Ou eu posso escolher aqui, olha, como que eu quero ela. Lembrando que, ó, o primeiro número que ele mostra ali é o de colunas e o segundo número é o de linhas. Então, se eu quero uma tabela com 4 colunas e 5 linhas, vai ser o quê? Uma tabela 4 por 5. Eu posso vir aqui, então, escolher ou vir aqui inserir a tabela, ó, e eu coloco o número de colunas e o número de linhas que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, vai ser uma tabela com 4 colunas e 5 linhas. Então, ele já criou aqui a minha tabela. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó, só pra gente inserir os dados, ó. Então, quando a gente, né, clica aqui na tabela, ele vai abrir essa ferramenta aqui de design de tabela. Aqui ele já te dá algumas formatações, algumas cores e tudo mais, mas eu não vou utilizar isso daqui. Você pode utilizar, pode ir trabalhando a partir disso, mas eu quero fazer uma formatação do zero aqui com vocês. Aqui dá para alterar o tipo de linha que a gente quer, o estilo da borda. E aqui em layout a gente também tem algumas propriedades que a gente pode fazer. Se a gente quiser inserir linhas e colunas que ficaram faltando, a gente pode vir aqui. Se eu quiser mesclar célula, também dá para fazer por aqui. Então, toda vez que a gente for trabalhar com tabelas, a gente vai utilizar aqui o design de tabela e o layout. Para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já deixei, olha, os dados da tabela aqui digitado, tipo na Maria Braga aqui, ó, já deixei um pré-preparo aqui da tabela. Então, a única coisa que eu fiz, eu peguei essa tabela e coloquei aqui, olha, os valores com as identificações. Bom, vamos começar então a ver como formatar essa tabela, porque a gente viu que as tabelas não podem ter essas linhas verticais e de preferência não pode ter essas linhas horizontais também. Então, primeiro de tudo, antes da gente sair tirando linhas, vamos já deixar tudo formatado do jeito que deve ser para facilitar. Então, o que eu vou fazer? Lembra que a gente viu que o cabeçalho, olha, ele tem que estar o quê?
centralizado. Então, vou vir aqui em página inicial, ó, e pedir aqui para centralizar. Deixa eu aumentar aqui um pouco, ó. Isso. Então, ó, pedir para centralizar. A gente viu que se a gente quiser, a gente pode colocar em negrito também. Então, vou colocar em negrito. Essa coluna que está identificando o grupo ou a unidade amostral, ela tem que ficar à esquerda. Essa daqui já está à esquerda, então eu vou manter. E os valores, eles têm que ser centralizados. Ó, vou vir aqui e pedir para centralizar. Bom, as unidades, né, a gente tem que trazer na tabela também, porque imagine aqui, tem a concentração inibitória mínima, mas que concentração que é essa? Ela está em quanto? Em gramas por litros? Então, eu tenho que trazer essa identificação para a pessoa não ter que ir lá no texto procurar qual que foi a unidade que eu utilizei. Então, eu vou colocar, olha, aqui já na identificação, ó, que a coluna toda está em miligramas aqui, olha, por ml. Mesma coisa desse lado, ó. Miligramas por ml. E aqui, a porcentagem, vou colocar aqui o sinal da porcentagem. Se eu quiser tirar aqui a porcentagem e colocar assim, olha, também posso, tá? Porque a porcentagem acaba sendo aí um símbolo universal, que você sabe daí do que tá se tratando. Mas vou deixar assim. Então, já fiz o primeiro passo. Segundo passo, vamos acertar isso aqui, ó. Vou pedir aqui para colocar subscrito, ó. Agora que a gente já deixou tudo isso formatado, a gente vai começar a fazer a exclusão das linhas que não são necessárias. Eu só vou vir aqui, vocês estão vendo o espaço que tá? Eu vou, ó, diminuir porque não precisa ficar com todo esse espaço. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, você tá vendo que meu cursor muda, ó. Ele muda para uma seta, ó, para cima e para baixo. Eu posso movimentar aqui, ó. Pronto. Que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, vocês viram que não tá centralizado, né? Vocês viram que tá um pouco deslocado aqui para a parte de cima, ó. Então, os meus valores também, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo da minha tabela. Vou clicar com o botão direito. Eu vou vir aqui, ó, em propriedades da tabela, em célula, e eu vou pedir para ele colocar, ó, o alinhamento centralizado. Ah lá, tá vendo que agora tá todo mundo centralizado aqui em relação à linha aqui, a célula, ó, na minha tabela. Agora eu vou começar a tirar as linhas. Tem várias formas de se fazer isso. Eu vou fazer do seguinte jeito, ó. Vou selecionar a tabela toda. Vou vir aqui em design da tabela. Vou procurar aqui bordas, olha. E vou vir aqui nesse aqui sem borda, ó. Vou deixar minha tabela toda sem borda. Pronto. Agora, a gente viu que tinha que ter a primeira linha, a segunda linha e a linha de baixo. Vou selecionar a minha primeira linha. Vou vir aqui de novo em bordas, ó, e vou pedir para ele colocar, ó, a linha superior. Só que ela tá essa linha dupla, eu vou trocar, ó. Daí ele vai abrir o pincel, ó, eu venho aqui clicando que eu quero a linha simples. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar de novo, vou vir aqui e vou pedir para colocar a borda de baixo, ó, borda inferior. Pronto. Mesma coisa aqui, vou selecionar essa última linha e vou pedir para ele colocar a borda inferior. Pronto, olha, a gente já ficou na conformação de tabela. Se eu quiser, ó, posso diminuir aqui um pouco ainda. E que mais que dá pra gente fazer aqui? Lembra que eu falei que se a gente achasse que tava um pouco confuso para entender, a gente podia colorir as linhas. Vamos fazer isso então, ó. Eu vou selecionar aqui a minha primeira linha, vou vir aqui em design de tabela, sombreamento, e vou escolher aqui, ó, um cinza para colocar. Escolher esse bem claro aqui, ó. Vou pular uma linha e vou vir aqui nessa segunda, ó. Vou selecionar ela e vou vir em sombreamento e colocar. Se eu quiser ainda, posso
destacar o meu cabeçalho, olha. Então, vocês viram que foi muito rápido pra gente fazer a formatação aqui dessa tabela, ó. Ela ficou de acordo com o que precisa ser aí para um artigo, né? Sem as linhas verticais, só com essas linhas horizontais, e a gente fez esse destaque aqui que não era obrigatório, mas só para vocês aprenderem como que faz. Daí vamos supor que agora você fale para mim, mas aqui, faltou uma coisa, né, gente? Lembra que a tabela tinha duas partes obrigatórias. Vamos colocar aqui a legenda, né? Então, olha, tabela 1. Então, o que vai ter na minha tabela 1? Aqui, gente, vai depender, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, das exigências, né? Às vezes tem revistas que pedem uma coisa, o programa de pós-graduação às vezes tem as suas regras próprias. Em alguns casos, vão pedir para vocês colocarem tabela 1, ponto e começar a legenda. E em outros vão pedir traço, tá? Você tem que consultar as regras para onde você tá submetendo. Então, vou colocar aqui, ó, valores de, o que é primeiro, né? Ó, concentração inibitória mínima. Daí, vou colocar, nesse caso aqui, já vou colocar, lembra que eu falei que não era de preferência para usar sigla, né? Mas como ia ficar muito grande, eu escrevi aqui, concentração inibitória mínima, eu optei por deixar a sigla aqui e aqui, ó, vou colocar o significado dela, tá? Então, são valores de concentração inibitória mínima para agentes de antimicrobianos, vamos supor aí, gente, de uso hospitalar, tá? Que a gente só precisa acertar a nossa tabela, aí, para uso hospitalar contra quem, né? Esses valores são, vamos supor, para áureos. Ó. Só para vocês terem aqui de exemplo, então, olha, como fazer aqui uma tabela rapidinho. Então, a gente colocou a legenda, que a gente pode colocar ali em negrito, tabela. E, Thalita, não quero colocar aqui o que significa. Você pode vir aqui, olha, colocar um asterisco e colocar aqui embaixo. MIC 50 é concentração inibitória mínima para 50%. Você pode colocar, trazer aqui embaixo também essas informações, tá? Daí vocês vão ver para os seus dados aí o que encaixa melhor, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo bem superficial. Agora, vamos supor que você fale para mim, mas aqui tinha uma bactéria só. E se eu tiver duas bactérias, como que eu posso construir essa tabela? Vamos supor que você também tem dois fatores. Então, aqui tá a nossa tabela, ó. Então, a gente tem o quê? O MIC 50. O MIC 50 e o MIC 90 para o áureos e o MIC 50 e o MIC 90 aqui para pseudomonas. Como que eu posso, então, formatar essa tabela aqui para ela ficar bem apresentável, ficar bem assim, adequada para um artigo? Então, vamos lá, lembrar o que eu falei para vocês. Primeiro, vamos acertar aqui, ó, o cabeçalho antes da gente começar a tirar linhas, ó. Vou centralizar todo mundo. Aqui as espécies vou colocar em itálico. Esse daqui eu vou colocar em negrito. Vamos centralizar aqui os valores também, para ficar mais fácil, antes a gente sair removendo qualquer linha, qualquer coisa. Faz a formatação dela primeiro aí em termos de letra, de legenda. Ó, aqui a gente viu, né? Coloca o quê? As unidades, né? Então, vamos colocar. Pronto. Vamos acertar também, olha, tá vendo que não tá, né, centralizado, ele tá deslocado aqui pra cima. Então, vamos selecionar tudo. Vamos vir aqui, olha, em propriedades da tabela e pedir aqui para colocar centralizar. Pronto.
Se quiser, a gente pode fazer aquilo também, né, de reduzir aqui, ó. Agora, o que que a gente vai fazer, gente? Vamos olhar com calma. Vocês concordam que não faz sentido ter S áureos aqui, S áureos repetido aqui? E se a gente, então, mesclar isso daqui e fazer uma célula só? Então, vou vir aqui, vou vir design da tabela, layout, ó. Vou pedir para mesclar. E vou apagar um, né? Não preciso ficar com dois. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Vou selecionar, vou pedir aqui para mesclar e vou tirar um dos nomes. Pronto. Agora, a gente tem que fazer o quê? Começar a tirar as linhas. Vou vir aqui em design da tabela, vou vir aqui nas bordas. Lembra de selecionar a tabela, ó? Vou pedir para tirar todas as bordas. Só que agora eu vou fazer diferente. Ao invés de eu vir aqui, selecionar a linha e falar para ele onde que eu quero que coloque a linha, eu vou usar o pincel de borda, que é um outro jeito da gente inserir as linhas. Então, ó, quando eu clico em pincel da borda, olha, ele coloca umas linhas aqui, só para a gente ter noção aonde eu posso clicar para ter linha. Então, ó, eu vou colocar aonde? Vou colocar uma linha aqui, ó, outra aqui. Aqui, lembra que a gente viu que tem que ter essa primeira linha? É só você ir clicando, olha, em cima da linha que vai aparecendo. Aqui eu vou colocar também a linha, olha. Aqui no cabeçalho, gente, não tem problema se eu tiver uma linha extra aqui, tá? Vou colocar aqui na linha de baixo. Se você clicar fora, ele sai, mas é só ir lá e selecionar de novo. Pronto, não quero mais, já terminei. Vem aqui, olha, em pincel de borda e tira a seleção. Então, olha, aqui, vamos fazer assim, ai, não gostei dessa primeira linha aqui. Ó, não gostei dessa aqui. Vou vir aqui, vou selecionar e vou pedir para ele tirar aqui a borda superior. Ó. Vamos supor que eu quero deixar minha tabela assim. Só com a linha aqui delimitando ao cabeçalho e deixando a identificação das duas bactérias. Ai, quero diminuir esse espaço aqui, olha. Também posso. Então, a gente viu, ó, que a gente fez um outro jeito, mas chegou numa coisa ali parecida em termos de tirar e colocar linha, só que a gente fez essa construção aqui, olha. Ó, eu tenho, então, duas colunas aqui do Elce aureus e duas colunas da Pseudomonas. Ai, mas eu queria tanto colocar uma linha aqui, tem problema? Dependendo das regras da revista aí que você for submeter, não vai ter problema. Você pode vir aqui e pedir para colocar uma borda aqui, ó, e pronto. Você fica com essa linha aqui para separar melhor as duas bactérias. Então, pessoal, esses recursos que eu mostrei aqui para vocês, vocês podem aplicar em qualquer tipo de tabela. Daí é só vocês fazerem a adaptação aí para os resultados de vocês. Então, vocês viram que é bem simples. Primeiro, pega a tabelona feia lá, né? Com todas as linhas, todas as linhas horizontais e verticais. Acerta tudo que você precisa de legenda, deixa ela bem certinha. Daí você vem aqui, seleciona, tira todas as bordas. Daí você pode ou selecionando linha por linha e adicionando aqui as bordas, ou utilizar o pincel de borda para ir colocando as linhas aonde você deseja. É basicamente essas ferramentas que você precisa para formatar aqui a sua tabela no Word. De resto, quase nada, gente, dessas outras ferramentas. Aqui, se eu quisesse, por exemplo, eu quero fazer aquele listrado. Também posso, ó, posso vir aqui, ó, e selecionar aqui e fazer. Tá vendo? As ferramentas vão se repetir para o que você precisa de uma tabela para outra. Só para a gente, então, finalizar aqui a nossa aula. Então, a nossa tabela, só para finalizar. Se a gente quiser fazer
A inclusão da análise estatística, ali não só dos dados, a gente pode também. Daí a gente vai colocar, pode usar ou asteriscos ou letras para mostrar aonde que está a diferença estatística. Se você quiser adicionar uma coluna com um valor P, também pode. Uma coluna com um intervalo de confiança, você também pode. Lembre-se sempre que as tabelas elas têm que ser independentes do texto, então todas as informações ali de legenda, de alguma coisa para interpretar que seja necessário, precisa aparecer ali na minha tabela, nem como que seja como nota ali embaixo, como quase uma nota de rodapé na tabela, ok? E, gente, importante, manter o mesmo padrão para todas as tabelas do mesmo documento. Se eu tenho um documento com 5 tabelas, eu tenho que manter o padrão entre elas. Se eu fiz o cabeçalho negrito em uma, eu faço para todas. Se eu fiz aquele listrado nas linhas em uma, eu tenho que fazer para todas, tá? Manter esse mesmo padrão. E por fim, sempre consultar, gente, as regras da revista, as regras do programa de pós-graduação, a ABNT. Vamos supor que o seu programa de pós-graduação segue a ABNT. Dá uma olhadinha lá nas regras do ABNT, dá uma olhadinha nas regras da revista, porque sempre pode ter ali uma coisinha ou outra que muda, e daí você já deixa a sua tabela bem certa dentro das regras. Bom, pessoal, essa aula era isso, uma aula bem geral sobre tabelas, para a gente entender melhor quando que faz o uso da tabela, quais que são ali as principais ferramentas para a gente fazer a formatação da tabela, e a gente viu que são poucas e que no fim são bem fáceis, né, para trabalhar, e vimos aí também que sempre mantenha a sua tabela com todas as informações necessárias para você não ter que consultar o texto. Bom, gente, se você ainda não me segue no Instagram, repito, me siga lá que tem muita dica bacana gratuita e espero vocês aí no tema da aula que vem. Se vocês quiserem alguma sugestão de tema, pode me deixar aqui nos comentários também.